Publish News entrevista o escritor Felipe Sali. Opa, tudo bom? O escritor é muito pouco para dar conta de tudo que você faz, Felipe? Eu costumo me considerar um autor digital, eu falo. Então é uma parte autor que conta histórias, escreve histórias, e também um cara que está sempre na internet descobrindo novas maneiras de conversar com as pessoas e de criar narrativas. É mesmo, se a gente pensar no significado das palavras escritor e autor é mais amplo, né? Exato. O livro é a maneira definitiva de contar histórias, é a melhor maneira, que eu mais gosto, mas eu não me prendo muito a isso. Então, se eu vou fazer um audiobook, eu crio com a mesma intensidade. Se eu vou criar uma narrativa no Twitter, através de uma thread, é o mesmo valor literário. No Wattpad, uma vez escrevi um livro que era todo em formato de conversas de WhatsApp, então eu não tenho problemas com isso, assim. E tem os vídeos no YouTube que eu tô falando, podcast que eu falo, eu não tenho problema, apesar de, lógico, amar o livro mais do que tudo, assim. Você, para tudo que faz, em tudo que você é autor, você age da mesma forma? Eu estou perguntando isso porque eu vi uma entrevista sua, se não me engano, para Lote 42, para o programa da Lote 42, que é muito legal. Você conta pro editor da minúcia que você entra na elaboração dos personagens, do enredo e tal, essa árvore que você conta que faz, antes de encarar o texto. Quer dizer, você faz um roteiro, vamos dizer, do que você vai escrever. E para todos os livros você faz isso, e também para o seu canal do YouTube, por exemplo, você planeja o teu post, eu não sei como é que... Cada vez mais eu estou me desprendendo um pouco disso, assim. Quando eu vou escrever um romance, que eu sei que ele vai ser publicado em papel por uma editora, eu tenho um cuidado com ele específico. Quando eu vou escrever para a internet, eu tenho o mesmo cuidado, o mesmo amor, mas eu descobri que eu posso criar de outras maneiras. Quando eu descobri, por exemplo, que quando Machado de Assis publicava nos folhetins, ele não tinha o final do livro dele pronto na cabeça dele. Ele ia escrevendo e a recepção das pessoas ia moldando a história. E se eu também tenho essa oportunidade de publicar um capítulo por semana no Wattpad, que é a rede social que eu mais uso para escrever, eu também posso não ter o final pronto, não ter o enredo todo pronto e observar a reação das pessoas e ir criando em cima disso, assim. Tá. E no YouTube eu também escrevo um roteiro um pouco antes, assim. Eu percebo que a cabeça de um contador de histórias permanece e as ferramentas vão mudando, e aí então a maneira como eu vou encarando aquilo vai mudando conforme a mídia específica. Eu fiquei curioso, porque será que isso é um traço de personalidade desse autor, de controlar a história, assim, não quero ficar no escuro, alguma coisa assim? Eu tô me desprendendo total disso. Eu tô publicando uma história no Wattpad agora. Dá medo? Dá. Mas escrever dá medo de qualquer jeito. Mesmo controlando tudo assim, eu fico apavorado de qualquer maneira, assim. É você mostrar uma coisa muito íntima pra muita gente, não tem como. Mas eu estou escrevendo uma história no Wattpad agora, estou publicando, chamado O Clube dos Jovens Quebrados, que é um grupo de garotos excluídos que se juntam para se ajudar mutuamente, encontrar um caminho na vida. E o próximo capítulo vai sair na sexta que vem, eu não faço ideia do que vai acontecer nele. Eu estou trabalhando nesse capítulo e quando ele sair eu vou começar a pensar no próximo, o que vai acontecer. É uma maneira diferente de contar a história, as pessoas que leem elas sabem disso e a recepção é a mesma, assim, as pessoas gostam disso. Aí quando elas leem uma história que é super amarrada, elas aproveitam a história de outra maneira, mas aproveitam e dão tanto valor quanto. Você acha que, por exemplo, no 23º capítulo, você vislumbra um encaminhamento para o romance? Só que para isso você tem que mexer em algumas coisas para trás, para dar coerência nisso. Tudo bem, na internet isso é possível? Não é possível porque as pessoas já leram, porque as pessoas estão acompanhando em tempo real. Então, por isso que eu não faço mais isso de escrever, porque antes é legal explicar para as pessoas, o Wattpad é uma rede... Mas tecnologicamente é possível. É possível. Tecnologicamente eu posso alterar lá atrás. Eu posso ir lá editar capítulo, tá tudo bem. Mas é uma outra construção. Porque o Wattpad é o quê? O Wattpad é uma espécie de YouTube de textos, onde todo mundo pode publicar suas histórias, seus livros, e as pessoas podem ler e comentar.
E eu tenho lá muitos seguidores lá. Então, no segundo que eu publico, eu conto assim, tipo, 20 minutos, aí tem lá 50 comentários. 50 pessoas já leram aquele capítulo, elas estão esperando o próximo, elas não vão voltar lá até semana que vem. Então, se eu alterar alguma coisa lá, elas não vão saber, elas vão ficar completamente perdidas. E é por isso que hoje eu separo, porque antes o Mais Leve que o Ar, que é o meu maior sucesso, eu escrevi ele pra internet, e eu já tinha planejado tudo final, eu terminei de escrever antes de publicar na internet, e aí eu esperei para publicar ele em papel depois. E aí eu meio que estava seguindo essa fórmula. Hoje eu não faço mais isso, hoje eu penso separado. Então tem a história na internet e a história que vai pro papel. E a história na internet, eu não tenho muito controle sobre ela. Tanto que são 4 personagens principais, e aí as pessoas vão gostando mais de um personagem de outro, eles vão aparecendo um pouco mais, um pouco menos, assim. Eu acho que os grandes autores de antigamente, eles não faziam algumas coisas porque a tecnologia não permitia, não era porque era super sacro para eles escrever daquela maneira. Sim. Então, se eu tenho essa oportunidade de testar coisas novas, eu vou fazer. Aliás, essa comparação que você faz com o folhetim é completamente procedente, né? Dostoiévski, Alexandre Dumas, todos eles publicaram assim, né? Não sei se você chegou a ler o Conde de Monte Cristo, não. Mas tem alguns trechos lá que falam por que isso está acontecendo, por que a história parou para contar a vida dele fazendo outra coisa e ele vai voltar pro enredo original agora, porque ele estava vendo por palavra, e ele estava meio que criando situações ali para aquilo crescer. Como eu sempre falo, né? Sempre que eu dou um curso ou uma palestra, eu falo, o meio impacta o autor, a mídia impacta o autor, e vice-versa. Então, para onde você está escrevendo vai mudar completamente a maneira como você vai elaborar uma história, você vai criar. É sempre assim. Ela dá uns pauses sozinha? Ela dá. E daí, então eu corto o clipe já para evitar isso, quando tem um gancho. Assim. Eu tô aprendendo até esse tempo da máquina. Perfeito. Vai a máquina te moldando também. Então, a máquina domestica a gente. Né? Cada vez mais eu acho que a tecnologia, eu não digo molda, mas ela possibilita coisas que a gente tem que levar muito a sério. O que as coisas nos fazem fazer, ou nos possibilitam fazer. Não que isso seja definitivo e engessado, né? Uhum. Porque tem algo anterior a isso que é uma base, né? Então, acredito que outras ferramentas virão e ainda vai se fazer literatura com essas ferramentas, mas Sim. Você tem essa coisa antes, que ainda é basicamente o que é literatura, né? Sim. Não sei se eu estou viajando, não sei como é que você pensa sobre isso. É que as coisas mudam menos do que a gente acredita, sabe? Quando nós falamos uma história que está para a internet, uma história que foi escrita em 1800, tem várias coisas que, nossa, olha que diferente isso, mas os dilemas são basicamente os mesmos, as coisas que vão impactar as pessoas são basicamente as mesmas, o conceito de triângulo amoroso existe há muito tempo, o conceito de angústia, de por que estamos vivos, esse tipo de coisa, a forma como falamos sobre isso vai mudando. E aí meio que fica imerso em tantas camadas que às vezes a gente esquece que o cerne é a mesma coisa. Porque nós somos humanos. E a humanidade, ela tem um fio condutor, né? Ela tem uma coisa que parece que nunca vai mudar, que nunca muda. E se mudar, eu acho que vai ser um grande problema, que a gente vai perder a nossa humanidade. E a gente vai virar tão máquina quanto as coisas que nós usamos. Todo autor é um escavador, é um arqueólogo do sentido da humanidade, né? Eu acredito. Cada um cava numa profundidade, para um lado diferente, mas está cavando isso aí. E essa é uma pergunta que talvez daqui a 20 anos você responda de outra forma, ou daqui a 10 anos você responda de outra forma, e 10 anos atrás você teria respondido de outra forma. Mas o que é humanidade? O que é humano? Nossa, eu acho que se você me perguntasse há 3 semanas eu responderia de outra forma, e daqui a 3 semanas eu responderia de outra forma também. Eu lembro que eu fiz um chat com leitores no Instagram, e a gente ficou conversando sobre várias coisas, e aí tem uma regra que eles podem perguntar qualquer coisa que eu vou responder. E aí um leitor perguntou como acabar com toda a nossa dor. E aí eu meio que expliquei pra ele que eu enxergo a dor como parte da nossa humanidade que precisa ser sentida, e quando nós acabarmos com a dor, nós acabamos com a nossa humanidade.
E uma coisa que nos difere um pouco dos animais é a nossa capacidade de sentir dores diferentes. Porque o animal ele não sentiria angústia se ele vivesse numa rotina engessada, onde ele ganharia uma quantidade de comida super incrível para ele, e ele tivesse um ar bom, água limpa, ele não ficaria angustiado. Mas os humanos ficariam angustiados porque a gente imaginaria o mundo lá fora que nós estamos perdendo, e as experiências diferentes, ou se tudo caísse no nosso colo, a gente falasse que a gente não merece aquilo que estamos recebendo. Então, nós criamos novas maneiras de sentir dor, e eu acho que isso não é por acaso, eu acho que isso não é um defeito. Eu acho que as novas maneiras de sentir dor que nós criamos faz parte do que nos torna humanos, e que faz a humanidade continuar a evoluir. Porque a dor precisa ser sentida, porque nós precisamos ser humanos. E eu gosto muito também de pensar na nossa capacidade de amar e de cooperar em grupo, assim, porque biologicamente uma das coisas que nos fez dominar o mundo não é aprender, não é ter polegares opositores apenas, é a nossa capacidade de se comunicar e de agir em grupo e de sentir empatia para uma outra pessoa que está sofrendo, e aí nosso bando crescia por causa disso, que nós protegíamos uns aos outros. E eu acho que é isso uma coisa que a gente não pode perder. Que nosso bando é bom. Nosso bando, é. E eu acho que a gente está perdendo um pouco isso, assim. E eu acho que é aí que a humanidade tem que se vigiar. A nossa capacidade de cooperar, de sentir empatia, de entender a diferença do outro, mas entender que ele também é importante, de trabalhar, de não ficarmos tão isolados, né? Porque agora nós temos essa mania de casas onde mora uma pessoa ou duas, um carro onde tem uma pessoa ou duas, e nós ficamos no celular e pedimos o iFood e a comida atrás, e a gente não interage tanto. Eu acho que é isso que a gente não pode perder. Então, se eu fosse definir a humanidade, um garoto de 26 anos que escreve e tem pôster de Star Wars no quarto, o melhor que eu consigo dizer é isso. É a nossa capacidade de sentir dor, graças a Deus, graças ao... Que bom que nós sentimos dor, e a nossa capacidade de sentir empatia, amar e cooperar. Deus entrou na história aqui. Entrou sem querer ou... Não, é uma expressão, né? Um meio de linguagem, graças a Deus. Você tem... Eu passei por várias camadas da religiosidade, da espiritualidade. Eu acho que eu passei por todas, inclusive. Eu fui a coroinha, fiz catequese, já fui completamente ateu. Mas agora eu estou tentando encontrar minha própria espiritualidade e entender. Eu passei por vários perrengues recentes, onde eu entendi o quanto a espiritualidade é importante para não deixar que a gente fique louco e manter uma base. E aí isso me fez parar de julgar a espiritualidade dos outros. Eu entendi a religiosidade das pessoas, essa ferramenta que todo mundo usa, que é extremamente poderosa. Mas eu estou tentando encontrar a minha, sabe? E aí todo dia eu penso um pouco sobre isso, e todo dia eu tenho uma opinião diferente. Eu imagino que você também passe por isso. Todo mundo passa por isso um pouco, né? É porque tem a coisa da religião, que é uma caixa, né? Religião aqui é um dogma. E quando você não se prende em uma dessas caixas, parece estar solto aí. Enquanto não, né? Na verdade... Então eu tenho um monte de coisa que eu tô pensando assim que... Um dia eu acho que vou escrever sobre isso também, pra conversar com as pessoas. Mas eu consigo agora respeitar 100% a religiosidade, a espiritualidade de todas as pessoas. 100%. Uma coisa que 2 anos atrás eu tinha alguns problemas assim com isso. Do tipo? Meu Deus, não quero falar sobre isso. Eu tenho medo um pouco quando eu falo sobre esses assuntos assim. Porque não, às vezes eu via uma religião e falava, nossa, a religião não conversa comigo. E Einstein disse isso, e o Big Bang, e os cientistas, e não tem como. Mas eu descobri que isso não é grande coisa. A ciência é uma religião nossa também, sabe? Uma coisa que a gente escolheu acreditar porque nós criamos essas regras, e se encaixa nessas regras, a ciência comprovou. Não quer dizer nada isso, na verdade, né, cara? E aí, quanto mais você aprende sobre o mundo, mais você encontra dúvidas. E quando você encontra dúvidas, é confortável. Porque aí você não fica no vazio. Você sabe que por trás daquele véu pode ter 1 milhão de outras possibilidades. E hoje eu acredito muito também na força do amor. Eu vou falar isso de novo, assim, sabe? Quanto você fazer bem para uma pessoa, cria uma energia que vai impactar outras pessoas, vai criar uma corrente. E um dia a ciência pode comprovar isso ou não, mas tanto faz.
na verdade. Tanto faz, é muito bom. Tanto faz. Comprovar, melhor pra ela. Que bom que eles entenderam que eu já tinha entendido. De onde você vem, cara? Qual é a tua história? Putz, cara, eu nasci em Santos porque Praia Grande não tinha hospital público na época. Aí você deu essa sorte na vida, pra poucos. Eu nasci na... Você é de Santos, tá? Isso é uma coincidência! Aí, ó. Terra do Pelé, do Chorão, do Charlie Brown Jr., do Neymar. Não, a gente fala isso sobre Santos, mas é quase sem arrogância nenhuma, assim. A gente tenta nem falar. Porque outras pessoas não tiveram nossa sorte, né, cara? Mas você tem um jeito de falar que não é bem de Santos. Todo mundo fala do meu sotaque, eu não sei de onde vem meu sotaque. É uma mistura de carioca com paulista. Mas você morou no Rio, não? Não, nunca morei. Eu uso às vezes umas expressões do sul. Acho que é porque quando eu converso... Você via muita novela com o Evandro Mesquita. Não, quando eu converso com alguém, eu pego alguma característica do sotaque daquela pessoa pra sempre. É absurdo isso. Então eu vou pra um lugar... Minha família é do Nordeste. Então aí eu pego um pouco daquilo. E quando eu converso com meus pais, eu tenho um sotaque completamente nordestino. Porque eu tô na minha família, eu tô me comunicando com eles na língua deles. Eles são nordestinos? São. De onde eles são? Meu pai é do Ceará, tá. Minha mãe é da Bahia. Meu pai é o clássico... É de onde? Do Ceará e de onde da Bahia? Que minha mãe são países, né? Verdade. Minha mãe é de Feira de Santana. Tá. Meu pai é de Saboeiro, que é uma cidade muito, muito pequena do Nordeste. Mais no meião do Ceará? Mais perto de Crato, sabe? Tá. Meu pai é o clássico nordestino herói do Brasil, porque ele veio para trabalhar, ele fez essa migração que nós conhecemos, e aí ele trabalhou... A cidade dele vivia seca, coisa assim, não? A família dele tava com alguns problemas, ele tinha uma roça, e a roça era horrível, e aí um dia passou um cara e falou, a gente precisa de jovens para trabalhar em São Paulo. Aí meu avô empurrou ele foi. Ele nem passou o circo e ir embora, né? Porque acontecia isso mesmo, assim. E aí ele veio assim no ônibus cheio de trabalhadores, ficou em Minas Gerais um pouco, depois ele veio para São Paulo, e ele ajudou a construir prédios, como todos os nordestinos que vieram para cá naquela época, mas ele também vendeu assim muito, né? Então ele começou a vender colchão na rua, ambulante e travesseiro, e ele criou a família assim. Aí é só na lábia, só conversando com as pessoas. Não sabe ler, escrever direito, assim, aprendeu mais tarde um pouco, mas e só conversando com as pessoas, só essa capacidade dele se comunicar o manteve vivo e criou 2 filhos, que sou eu e a minha irmã. A minha mãe, ela veio pra cá, mas com outras qualidades, assim, ela é uma trabalhadora árdua, então ela virou uma costureira que vira à noite costurando, costura sábado e domingo, e também conseguiu colaborar com isso. E aí, esses são 2 valores que eu percebi que eu levei muito pra mim, e que eu só notei que eu tenho isso comigo depois de adulto, que é o meu pai me ensinou a importância de me comunicar e de saber vender meu peixe, que é algo que fez toda a diferença na minha carreira, porque eu era de Praia Grande, ninguém me conhecia e eu não tinha nenhum contato no mercado, e eu criei esses contatos, chegando para as pessoas me apresentando, eu sou Felipe, tem uma coisa no Wattpad, e minha mãe me ensinou a importância do trabalho duro, de virar à noite quando precisa, continuar assim, no final de semana, domingo, e não abaixar a cabeça para esse tipo de coisa. Eles construíram uma casa num lugar que não era um bairro, era um terreno que ninguém sabia direito quem era o dono, e aí meio que construíram uma casa lá e ninguém expulsou ninguém de lá. E aí começaram a construir outras casas, aí meu pai construiu uma casa lá também, ele fez lá com as próprias mãos, com meu avô, e aí depois de tanta casa que tinha lá, consideraram um bairro, sabe? Falaram, ok. Qual é o bairro? Parque das Américas, que ainda é chamado de parque mesmo depois que virou um bairro. E aí eu lembro quando chegou asfalto em casa, sabe? É do lado de lá da pista ou do lado da praia? É o lado de lá da pista, que é o lado que nós ficamos. Porque tem o lado da praia, que é o lado das pessoas que tem um pouco mais de oportunidades, o lado mais burguês de Praia Grande, e o lado de cada pista é uma apartheid, é uma divisão muito... É uma apartheid. É uma divisão bem muito definida. forte. Tanto que é muito clássico, eu estudei com pessoas que tiveram muito menos sorte do que eu, porque eu lembro que tinha gente que não tinha saneamento básico em casa e tal. E eu lembro que ouvia a galera falando, esse final de semana a gente vai lá assaltar o pessoal do outro lado da pista. Então vamos lá pegar um pouco do que eles têm e trazer pra gente, assim.
E eles falavam essa expressão, lado de lá da pista. Assim. Tem funk lá, que é o lado de lá da pista, o outro lado da pista. Porque a gente explica que tem uma pista, né? Que separa a Praia Grande praticamente. Tem que explicar. Uma marginal, E aí minha mãe me criou com um medo absurdo de eu virar traficante, porque era um surto lá no meu bairro, os garotos iam pra esse lado mesmo, não tinha medo. E aí ela me criou dentro do quarto de casa e falou, você não precisa sair de casa, eu te cuido aqui, se você precisar. E aí foi que vieram os gibis. Que aí começou a trazer gibi da Mônica, do Pato Donald, do Tio Patinhas, do Homem-Aranha mais tarde, quando eu comecei. Porque eu pedi, ela falava, não, fica aqui no quarto, toma aí um gibi. E ela dá um jeito de comprar, assim. Aí foi aí que eu comecei a ler bastante. Porque também não tinha internet, a TV era uma só lá de casa, que o pessoal via novela. Então eu ficava lá no gibi, eu comecei a escrever meus próprios gibis. E aí eu falei, mãe, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo minha história do Mickey. Ela, isso aí é uma profissão, sabia? Eu falei, profissão? Escritor. Eu falei, tá bom, agora então eu vou ser escritor quando crescer. Então, com 4, 5 anos de idade, eu sabia que eu queria ser escritor quando crescer. E aí a professora perguntava, o que você vai ser quando crescer? Engenheiro? Não tinha tanto dinheiro. Na verdade, o pessoal falava que queria seguir a profissão do pai, né? Que era pedreiro, o catador de lixo e tal. Eu falava, eu quero ser escritor. Quer ser escritor? Tá bom, garoto, fica aí. Deixa ele sonhar enquanto ele é jovem aí. E isso nunca saiu da minha cabeça. E aí ela começou a me comprar alguns livros, aí tinha uma biblioteca pública lá no meu bairro que me ajudou bastante. É mesmo? Porque aí foi quando eu tive contato com mais livros, porque minha mãe conseguiu me comprar um livro a cada 3, 4 meses, e que eu tive contato com os livros que estavam lá, porque como eu não tinha muita opção, uma biblioteca meio pequena, eu ia ler Machado de Assis porque era o que tinha, Graciliano. Lembro que eu fiquei apaixonado pelo Suassuna naquela época, assim. E aí eu comecei a desenvolver aquilo, e o Harry Potter começou a bombar, e aí era o livro que era o meu presente de aniversário, era Harry Potter. Presente de Natal, minha mãe me dava folha sulfite com canetinhas coloridas para eu escrever minhas histórias, desenhar minhas histórias. E para o desespero deles, dos meus pais, essa ideia de ser escritor não saía da minha cabeça mesmo quando eu ia envelhecendo. Mas hoje você ganha vida como escritor? Ganho. É um pouco complexo, que é uma fonte de renda que vem de vários lugares diferentes, né? Tem os direitos autorais dos livros, tem o KDP na Amazon, que rende dinheiro, e tem um canal no YouTube que rende algum dinheiro, publicidade, esse tipo de coisa, e tem a maior fonte de renda, na verdade, que é eventos e palestras, que as pessoas me pagam para ela falar sobre internet e tal. Você tem agente? Não, você tem. Eu sou agenciado pela Alessandra Ruiz. Tá. Que é uma excelente agente, né? Sim. Tem que vir aqui, inclusive. É nossa amiga, assim. É amiga do Publish News, assim, amiga do mercado, amiga dos livros. Amiga de todo mundo no mercado, na verdade. Não, eu lembro que quando... Olha que maluquice, eu tinha 17 anos, aí eu escrevi um livro que eu achei, pô, esse livro está excelente. E aí eu mandava pras pessoas. Arrumava um e-mail, não sei quem da Record e tal, e mandava pra Editora Globo e tal. E um desses manuscritos chegou na mão da Alessandra, muitos anos atrás. Olha. E ela me respondeu, ela falou, Felipe, tá ruim. Você agora tem 17 anos. Mas ela foi a única pessoa que me respondeu e falou, você tem que mudar isso. E aí eu lembro, cara, essa Alessandra foi uma mulher que me ajudou. Ela leu. Ela leu quando ninguém mais lia. E aí... As pessoas às vezes não entendem, né? O autor, ele não busca exatamente o aplauso, o eu gostei. É alguém que leia o que se faz, né? Pois é, cara. Eu tava desesperado para ser lido por alguém, até para eles apontarem o caminho, né? E falar o que ela disse mesmo. Assim. Eu adorei que ela falou assim, não, tem que mudar isso. Porque eu falei, eu anotei aquilo que ela escreveu e eu mudei nos livros mesmo, assim. E daí tem essa sua postura que também não é tão comum, é rara de aceitar esse tipo de intervenção, de dica, né? Pois é. É muito rico isso. Né? Eu cresci também com uma noção de que eu não era especial, porque onde eu cresci ninguém era especial. Tinha essa ideia assim, de falar, pô, especial é a pessoa que tá do outro lado da pista, que tá indo pra Disney e tal. A gente tá aqui limpando minha mãe ia limpar a casa deles, sei lá. Não minha mãe, que minha mãe não era diarista, mas tinha essa ideia assim. Então eu sempre cresci com essa noção de que eu tinha que melhorar por conta própria, porque eu não nasci com nada. Que eu tinha que ir desenvolvendo isso, assim, e aprendendo com outras pessoas. E aí por isso também veio essa humildade de
E aí eu lembro que muitos anos depois, ano passado, eu tava no palco principal da Bienal do Livro, que era aquele palco grandão, que fica na praça, e a Alessandra tava mediando esse palco. E eu falei pra ela, você não lembra, mas há muitos anos atrás eu te mandei e-mail e você disse isso. Ela falou, é verdade? Que legal, tá bom. E aí, e ela, como tá sempre atenada no mercado, ela viu o que eu tava fazendo, eventualmente. E aí um dia nós fomos tomar um café, que eu tava desesperado, porque eu tava ficando sem grana pra pagar o aluguel no mês que vem. Ela disse, calma, Felipe, você tem futuro, assim, vamos trabalhar junto. Aí, tipo, eu estou bem no primeiro passo de trabalho com ela. Porque existe esse primeiro passo que é a preparação do material. Porque é quando a gente pega o material e fala, você tem qualidade, você tem talento, eu assinei com você por causa disso, mas pro mercado precisa disso, para ficar bom nisso, seu trabalho, precisa me dar isso, vamos conversando. E aí a gente tá ajustando isso, e ela tá lá fazendo reunião doidada, né? E aí, não só pra mim, mas ela tem vários agenciados, e aí ela tá afinando as coisas, para quando o meu material estiver pronto, a gente já ir pro próximo passo, que é fechar negócios. E aí depois o próximo passo é fechar um bom negócio, né? Tipo, poder assinar um contrato que seja bom para todo mundo, porque é uma coisa que a gente ajuda bastante o autor, que o autor não entende números, ou o autor fica, vamos assinar pra fazer um negócio, eu tô, vamos, agora! E a gente é que fala, não, calma aí, vamos ver se isso aqui é bom de verdade. E também tem uma coisa de mentoria muito forte, assim. Às vezes eu converso com ela, me manda um WhatsApp e fala, Felipe, funciona assim, ou não sei, isso. E eu tô aprendendo com ela, uma coisa de mestre e aprendiz muito forte mesmo. E eu acho que vamos colher bons frutos nos próximos anos, assim, se tudo der certo. Que legal. Ela vai te dar um sabre de luz de que cor? Exatamente, eu sou o Padawan e ela vai me dar um sabre de luz. Provavelmente vai ser azul, porque é o meu sabre de luz favorito. Star Wars reúne tudo que a gente precisaria saber sobre filosofia de vida? Aqui tem o Chewbacca. Você tinha reparado, né? Não, eu não reparei no Chewbacca ainda não. Let the Wookiee win. Vamos falar sobre Star Wars, por que não? É uma das melhores histórias já contadas por uma razão. Existe o monomito, né? Que é aquela coisa que todo mundo conhece da jornada do herói, que foi um pesquisador que ele estudou lendas e mitos de vários lugares do mundo, de várias épocas diferentes, e ele encontrou pontos em comum que esses mitos têm, e ele descobriu que dá pra fazer um paralelo entre todos os mitos. Tipo, de Grécia Antiga, Jesus Cristo talvez não seja um mito para outras pessoas. Mas literariamente vale. Vale, né? Enfim. E ele descobriu que existe uma jornada. Existe uma jornada do herói, que inclui ficar no seu lugar comum, ser chamado para aventura, recusar o chamado para aventura, e aí você encontra um mentor que te guia, e aí tem um monte de passos, né? Tem um sacrifício, o mentor ele tem que ir embora em algum momento, é por isso que o Dumbledore do Harry Potter morre, o Yoda morre, o Obi-Wan Kenobi morre, o Gandalf morre uma época, porque o mentor ele tem que sair de cena para o herói se provar, e depois ele volta para o lugar comum dele. Porque o Harry Potter é o mundo dos trouxas, o Frodo é a Vila dos Hobbits, o Luke Skywalker é o planeta dele, tem todo esse esquema. E o Star Wars foi uma das primeiras obras que pegou esse monomito e falou, vamos seguir passo a passo aqui, vamos fazer isso. Quem sacou isso? Eu esqueci o nome é um nome muito conhecido, quem estiver assistindo com certeza deve estar falando, esse cara, lembra? Eu coloco um GC depois. É um pesquisador conhecidíssimo, cara, deixa eu lembrar o nome dele. Mas aí, eu pego pego essa fórmula e crio uma história, deu certo? Então, não só isso. Quando você pega cultura pop, e você vai pegar Vingadores, Pikachu, Harry Potter, todos estão lá. Jogos Vorazes é meio que o one-on-one do blockbuster. Porque eles também pensam globalmente, né? Eles não lançam só para os Estados Unidos. Então, essa ideia de monomito encaixa muito bem, por isso que faz $1 bilhão na China e nos Estados Unidos também. Só que não é o suficiente, porque você tem o layout,
E agora você tem que colocar personagens cativantes ali, você tem que colocar uma ambientação legal, você tem que colocar dilemas interessantes para o personagem. Agora, você sendo um autor nota 8 ali, tu faz aquilo muito bem feito em Hollywood, funciona muito bem, cara. Funciona pra caramba. E pra literatura também, de aventura e tal. Tem o Eduardo Spohr, que é um dos autores mais vendidos do Brasil, que escreveu a Batalha do Apocalipse, ele dá aula disso. Ele tem isso muito na mente dele quando ele vai usar também, assim. O Rafael Dracon, né? Geralmente a galera da fantasia usa bastante porque fica muito literal, né? Quando é um dragão que o cara desafia, o mestre é o mestre mago mesmo. Só que quando você cria dramas, você também pode usar isso. E eu uso também, só que eu não sou tão prendido a essa fórmula. Tem fórmulas que me cativam um pouco mais também. Um autor, quando está iniciando, uma pessoa quando é um leitor e quando ouve falar sobre essas fórmulas, ele tende a ficar um pouco decepcionado. Que ele fala, então não foi do zero? Ou não foi uma expressão da sua alma que fez isso? E eu costumo dizer, sim, cara, foi. Quando você vê um cara que está tocando violino, ele tá tocando lindamente o violino e toca na sua alma, numa sinfonia, assim, e aí você chora vendo aquele cara tocando violino, ele tá usando de muita técnica também. Porque ele aprendeu escala pentatônica, ele aprendeu notas, a reconhecer isso. E aí ele colocou o coração dele e tocou aquela coisa linda. E quando você vai escrever, é a mesma coisa, você aprende técnica, você aprende a reconhecer estruturas, a criar, e aí você coloca seu coração em cima daquilo. Porque o seu coração, a sua alma puramente, quando você coloca na obra, meio que aquilo só vai impactar você por conta daquilo que eu te falei sobre comunicação, entende? Então o amor puro cai na sua mesa, pum. Mas se ele não se comunica com você para você entender que aquilo é amor puro, você não consegue ler aquilo. E aí não faz sentido nenhum. Então a técnica ela serve para isso. Ela serve para traduzir o que está no seu sentimento para o leitor. E aí você coloca tudo aquilo. Então você faz a técnica que faz a ponte que leva até outra pessoa. Para os seus leitores, principalmente, conta de algum livro que você goste muito e que eles não têm a menor ideia que você gosta muito. Que eles não têm a menor ideia é difícil, porque eles sabem tudo sobre mim. Eu ando na rua e encontro uma pessoa desconhecida completamente e fala, oi Felipe, tudo bom? Sério? Mas presta atenção. Isso é um sonho literário? Não, mas é bem legal, eu adoro, eu amo isso. Quando me encontro na rua, podem falar comigo, eu amo. Mas às vezes acontece uma coisa do tipo, oi Felipe, tudo bom? A sua voz está melhor? Porque eles sabem que minha avó ficou doente. Acontece esse tipo de coisa, sabe? Ou então quando eu tô vendo uma série e aí as pessoas me encontram e falam, e aí, gostou do final daquela série que você tava vendo? O que te dá angústia de não saber perguntar nada sobre a pessoa que te perguntou isso? Porque a gente esquece um pouco. Tem uma proximidade de um lado só, né? Na verdade não é uma proximidade de lado só, porque quando eu sei que a pessoa é meu leitor, eu vou lá. Mas é engraçado quando você tá andando na rua e uma pessoa sabe tudo sobre você. Não, é bem louco. Tem aquele um segundo assim, né? Opa! Mas isso me ajudou muito quando me mudei pra São Paulo, porque eu às vezes tava no shopping sozinho. Falei, Felipe, não sei o que. Falei, vamos sentar, almoçar comigo. Aí a gente almoçava junto, almoçava com o leitor, esse tipo de coisa. Então um livro que eu amo, que eles não sabem, é bem difícil. Mas eu sempre costumo dizer os meus livros favoritos. Um deles é O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger. Excelente. É um livro que traduz o que é um jovem, um adolescente muito bem. Eu sou fã do Machado de Assis, mas é muito difícil fazer os meus leitores gostarem do Machado. Eu tento explicar, para traduzir as coisas para eles, mas alguns ainda se perdem um pouco nisso. Você prefere os contos ou os romances? Os romances. Eu prefiro os romances. Principalmente os que foram publicados no folhetim da hora, assim, tá? Tipo, Quincas Borras, Dom Casmurro, esse tipo de coisa. E eu também gosto muito dos contemporâneos, eu adoro o John Green. Eu acho que o John Green, as pessoas não entenderam ainda o valor dele. As pessoas veem no best-seller e sabem que é uma história de amor, aí ligam um pouco ao Nicholas Sparks e tal, que também é ótimo. Então, mas tem uma profundidade assim, no John Green maravilhosa, um estilo muito bom, assim, que daqui a uns anos as pessoas vão entendendo, assim, quão legal é. E os meus conterrâneos de Wattpad são maravilhosos também. Rai Tavares tá bombando, o Bruno Crispim, a Bruna Ceotto. É uma galera que tá criando na mesma
ferramenta que eu, e eu tô vendo eles crescerem, cada um pro seu lado, assim, é maravilhoso. Você escreveu num troço desse aqui? Ah, não! Eu acho muito legal. Pra quem é muito jovem e não sabe, a ordem das teclas é a mesma do computador. Isso é impressa na hora. Isso é impresso na hora, cara! E o delete que é difícil, né? Porque você tem que pegar uma tinta branca aí e meter um... Cara, o que você trouxe pra gente pro Museu de Tudo? Cara, eu espero que não seja muito... Eu espero que não seja muito ridículo. Se você... Se for... Não. Eu vou te mostrar aqui. Esse aqui é do Museu de Tudo? Esse é o Museu de Tudo. Esse é o museu, por enquanto. Isso aqui é de quem? Esse foi o Léo, que foi... Vocês não viram, ninguém viu essa entrevista ainda, porque ele foi o do piloto. Então ele trouxe do México essa caveirinha que ele adora e tal. Entendi. Isso aqui é o quê? Isso é uma caixinha de um hotel, de sei lá o que é. E tem fósforos dentro, que foi a nossa escritora fantasma, a Nanete Neves. Ah, adoro, né? A Nanete trouxe porque ela sempre estava com isso na rua, com medo que o isqueiro falhasse. Maravilhoso. E esse último aqui? Esse é do Rodrigo Casarim, jornalista. Grande. E ele adora cerveja, ele inclusive fabricava cerveja. É verdade. E daí ele trouxe esse abridor que foi aposentado por invalidez. Maravilhoso. É isso, o gatinho foi de Vera Esaú, esses livros atrás, a Fernanda Diamante trouxe o livro do Otávio Frias, o seu Luiz da Global trouxe o Zero do Loyola. Você leu esse livro? Não, esse não. É bom? É bom, né? É Imagino bom, que seja é Loyola. Bom, é bem bom. E a Cida Saldanha, da Livraria da Vila, trouxe esse artesanato do Nordeste e esse livro de fotografias, que é de fotografias de gente lendo. Ah, que maravilhoso! Eu posso mostrar o meu agora? Museu de Tudo. Pode, por favor. Então, o legal é que nós conversamos sobre algo que contextualiza o que eu trouxe. Porque a gente falou sobre eu ser de Santos, de Praia Grande, vir para São Paulo e conhecer esse mundo esquisito e maravilhoso da cidade grande. O que aconteceu foi o seguinte: quando me mudei para São Paulo, a poluição daqui atacou a minha respiração de maneira muito forte, a ponto de eu quase desmaiar na rua algumas vezes, que eu não conseguia respirar, e aí dava um negócio na garganta também. E aí eu comecei a tomar litros desse descongestionante nasal. São Paulo, defina São Paulo, tá aqui, São Paulo. Só que, cara, isso aqui parece brincadeira, mas foi porque me impediu de morrer e me permitiu que eu continuasse produtivo nos meus primeiros meses de São Paulo. Então eu devo tudo a descongestionante nasal. E essa garrafinha eu guardei, porque foi a primeira que eu comprei, que foi o único que funcionou direito pra mim, pra eu usar pra levar na farmácia e falar, eu quero igual a esse aqui. Só que eu acho que agora é hora de deixar com vocês esse momento maravilhoso aqui da minha história. Maravilhoso, olha aí, o Museu de Tudo tem tudo mesmo. Obrigado, Cris. Eu que agradeço, cara. Foi uma conversa muito mais profunda do que eu imaginava que seria. Eu adorei essa entrevista, uma das melhores que eu já fiz. Ah, que legal. É isso, Felipe, a gente esqueceu, mas é muito importante dizer o nome dos seus pais. O nome dos meus pais é muito importante, porque meu pai se chama Jesus e minha mãe se chama Maria. E eles são casados. E é isso aí. Minha mãe é a Dona Maria Arlete Jesus dos Santos e meu pai se chama Jesus de Souza Lima. Maravilhoso. E nenhum deles se chama Sally porque eu inventei esse nome. É mesmo? Eu inventei porque quando eu comecei a escrever na internet, meu nome é Felipe Santos Lima. Só que eu ficava muito para trás nas pesquisas do Google, porque tem muito Felipe Santos Lima no mundo. Eu ficava na página 5. E aí eu mudei meu nome para Felipe Sally, para eu aparecer em primeiro resultado quando procurasse meu nome no Google. Então, o Sally é uma invenção, é um sobrenome que eu criei para poder ficar melhor posicionado na internet. Sensacional. Se eu ficar religando essa câmera, vai sair mais coisa. É isso, gente. Muito obrigado, foi muito legal.